As sanções de Donald Trump contra o setor de petróleo da Rússia estão dando resultados. A Turquia está ativamente recusando o petróleo russo. Além disso, a Turquia de repente bloqueou um dos métodos de pagamento que os russos usaram todos esses anos para contornar as sanções ocidentais. Nesse cenário, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo mais anuncia repentinamente aumento nas cotas de produção de petróleo. Cada vez mais países como a Índia buscam fontes alternativas devido às sanções contra Rosneft e Lukoil. Mas nesse momento, Putin fica tão furioso que começa a ameaçar o mundo inteiro cada vez mais alto com ataques nucleares. Isso mostra que as sanções realmente estão machucando muito a economia russa. Meu nome é Alexei Petty. Este é o segundo noticiário do calendário. Vamos analisar esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo, onde está escrito apoiar o canal Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então, em resposta às novas sanções de Washington contra Moscou, as refinarias de petróleo turcas que trabalhavam com petróleo russo começaram a comprar matéria-prima de outros países. Uma das maiores refinarias turcas, que pertence à empresa Azeri-Sokar, mas opera em território turco, recentemente adquiriu 4 lotes de petróleo do Iraque, Cazaquistão e outras fontes que não são russas para entregas em dezembro. Segundo os cálculos, o volume desses lotes varia de 77 a 129 mil barris por dia, o que reduz significativamente a participação do petróleo russo no refino. Embora em setembro e outubro praticamente todo o volume processado pela refinaria dessa empresa na Turquia, cerca de 210 mil barris por dia tenha sido de petróleo russo. Ou seja, mais uma vez, setembro, outubro. Essa refinaria estava operando com quase 210 mil barris por dia, praticamente 100% era petróleo russo. Agora, do Iraque, Cazaquistão e assim por diante, eles compram 129 mil. Então, quanto de petróleo russo resta lá? Bem, 80. Outro grande processador turco, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi, também está aumentando as compras de petróleo que não vem da Rússia, incluindo tipos de onde mesmo? Do Iraque, semelhantes ao russo URALS, isso é realmente interessante. Aconteceu que, ao mudar para o petróleo iraquiano, não foi necessário mudar absolutamente nada do ponto de vista tecnológico. Aconteceu que o petróleo iraquiano e o russo URALS são muito parecidos em sua composição, então só é preciso um pequeno ajuste e pronto, a refinaria pode funcionar totalmente com petróleo iraquiano. Segundo fontes da Reuters, em uma de suas fábricas, a empresa em breve vai parar completamente de processar petróleo russo, justamente para manter a exportação de combustível para a Europa. Além disso, a Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi já diversificou seus suprimentos, comprando petróleo do Brasil pela primeira vez. E no início de novembro espera receber o segundo lote de petróleo angolano do tipo Mostarda. Vale lembrar o regime de sanções da União Europeia. Eles deixaram claro que estão dispostos a comprar derivados de petróleo de qualquer um, mas somente se a refinaria provar que nos últimos 60 dias não processou nem 1 grama sequer de petróleo russo. Se tiver processado ao menos um lote, pronto, a Europa não compra derivados dessa refinaria. Vou traduzir alguns números. Em novembro, a Turquia deve receber 141 mil barris de petróleo iraquiano por dia, em comparação com 99 mil barris em outubro. Ou seja, aumentam em 42 mil. De janeiro a outubro, o país importou cerca de 669 mil barris por dia, dos quais 317 mil ou 47% do volume total vieram da Rússia. Agora, essa porcentagem está caindo muito, então não haverá mais esses 47%. Lembro que a Turquia, junto com a China e a Índia, é um dos poucos compradores daquele mesmo petróleo russo. E as medidas tomadas pelas refinarias de petróleo turcas refletem a influência dos esforços dos Estados Unidos, da América, da União Europeia e do Reino Unido sobre o petróleo russo, porque esse dinheiro é usado para financiar a guerra contra a Ucrânia.
Em 22 de outubro, após o Kremlin recusar encerrar a guerra na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sancionou a Rosneft, Lukoil e 34 subsidiárias. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América dá um mês para a conclusão das operações com as empresas sujeitas às restrições. Ou seja, até 21 de novembro todos os contratos devem ser encerrados. Busquem alternativas, comprem petróleo do Iraque, Angola, Brasil, de onde quiserem, vocês têm um mês. Neste mês, recusem, senão assumam as consequências. Após a imposição das restrições, várias refinarias indianas, incluindo Mangalore, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Metal Energy e Reliance Industries, suspenderam a compra de petróleo russo. Já na China, as refinarias ainda estão aguardando antes de comprar petróleo russo, avaliando os riscos. Apesar de a China ainda não cumprir oficialmente as sanções contra a Rússia, e nesse contexto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais o maior grupo de países produtores de petróleo do mundo, ainda planeja aumentar as metas de produção de petróleo de 8 países, Arábia Saudita, Rússia, Emirados, Iraque, Kuwait, Omã, Cazaquistão e Argélia pretendem, no domingo, chegar a um acordo para aumentar as cotas de dezembro em mais 137 mil barris por dia. Emirados, Kuwait. Tudo isso apesar do fato de que na semana passada os preços do petróleo caíram para o menor nível em 5 meses, ficando em torno de $60 por barril, em meio a preocupações com o crescente excesso de oferta. Mas a Organização dos Países Exportadores de Petróleo mais ainda assim vai aumentar a cota. E então surge a pergunta, qual é a lógica disso? Em meio ao suposto excesso de oferta, o preço cai e eles dizem, vamos extrair ainda mais. Parece meio ilógico. A lógica é que estão recusando o petróleo russo, mas em vez dele, um novo deve entrar no mercado. É assim que se equilibra o mercado. Todo mundo entende perfeitamente que sim, é preciso aumentar, porque os compradores estão procurando onde comprar além do petróleo russo. E o mesmo Iraque, de quem a Turquia começou a comprar petróleo ativamente, aumenta a produção com alegria, porque Turquia, Índia, todos eles começaram a comprar petróleo dele ativamente em vez do russo. Voltando à Turquia, sob a liderança de Recep Tayyip Erdogan, decidiram apoiar parcialmente a pressão das sanções. A questão é que o Banco Central da Turquia revogou a licença do sistema de pagamentos PAPARA, concedida ainda em 2016. O motivo foi a violação da legislação no setor de pagamentos eletrónicos. Qual foi exatamente a violação? É tudo muito simples. A questão é que esse sistema PAPARA ganhou popularidade entre os russos depois que os cartões bancários russos foram bloqueados no exterior por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, os russos não podiam de forma alguma pagar com seus cartões russos em nenhum lugar no exterior. Eles começaram todos a abrir contas e fazer cartões de débito plásticos desse sistema PAPARA. O sistema permitia aos russos, além disso, abrir uma conta remotamente com o passaporte internacional e realizar operações após a verificação. E o serviço era uma espécie de carteira digital com a possibilidade de emitir aquele cartão de débito. Na própria PAPARA, declararam que estão avaliando a decisão de revogação da licença dentro da legislação e tomando medidas para proteger os direitos dos clientes e garantir a continuidade do serviço. Eles acrescentaram que os fundos nas contas estão seguros. E aqui eu lembro que em maio deste ano a polícia da Turquia prendeu o dono desse sistema PAPARA, Ahmed Karsli, e mais 12 pessoas em um caso de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar. Segundo a mídia, o serviço poderia ter sido usado como intermediário para realizar transações ligadas ao negócio ilegal de apostas. No âmbito da investigação, foram apreendidas 8 empresas, um iate, 5 lanchas, 3 cofres bancários, 74 carros, 7 apartamentos e uma mansão, com valor total de cerca de 5 bilhões de liras turcas. Isso representa 118 milhões de dólares pertencentes ao líder e membros do sistema PAPARA, incluindo a PPR Holding. E então, por decisão do Fundo de Seguro de Depósitos da Turquia, foram nomeados gestores externos para todas as empresas que fazem parte da estrutura da PAPARA. Em resumo, os russos perderam mais uma forma de contornar as sanções ocidentais. Embora antes Ankara fechasse os olhos para tudo isso e dissesse: bem, claro, não é muito bonito no que estamos fazendo, mas vamos lucrar com isso também. E agora, ao que parece, as sanções do Ocidente começaram a funcionar de forma muito ativa. E como você pode ver, cada vez mais países têm medo, sabe, de se colocar em perigo por trabalhar com os russos.
Por isso deixo reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.